Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus pela bendita comunhão, mais uma vez, livre graça do Senhor que nos alcança e nos traz à sua casa, nos traz ao lugar da adoração, para que juntos possamos servir o nome de Deus, adorar o nome do Senhor. Antes do nosso sermão, irmãos, aproveitar a deixa da nossa canção, faz parte da liturgia tradicional, reformada, antiga, né, a proclamação do credo apostólico, que é o credo antigo da igreja, que resume a nossa crença básica, a crença básica do cristianismo. E essa canção que nós cantamos, né, que é nova, né, tem por título Cremos, e é um tipo de credo. Então, a nossa ideia é cantar aquilo que cremos, é cantar o credo da igreja, dos cristãos, da igreja cristã. Durante séculos e séculos, essas têm sido as afirmações que resumem aquilo que cremos, e como cremos e por que cremos. Nós cremos no Pai, nós cremos em Cristo, nós cremos no Espírito, nós cremos na comunhão e nos reunimos em comunhão, partilhamos do pão e do vinho, nós cremos na morte de Cristo para perdoar os nossos pecados, nós cremos na ressurreição, mas nós cremos também que Ele voltará, nós cremos na vida eterna. Então é uma canção de fato belíssima, que nós como igreja aprendamos a cantar, para cantarmos o credo, cantarmos aquilo que cremos como fundamento da nossa fé. Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós vamos abrir no capítulo 5 e vamos ler a partir do verso de número 13. Capítulo 5, a partir do versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao verso 16. A palavra de Deus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, esse trecho bastante conhecido das Escrituras, ele está inserido no famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, um dos discursos mais importantes do ministério de Jesus Cristo, se não o mais importante. Nesse sermão, irmãos, de Jesus, nas palavras de Jesus nesse sermão, o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, nós encontramos o alto padrão ético do reino de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus nos apresenta o alto padrão ético do seu reino. Afinal de contas, os evangelhos nos apresentam, no ministério de Cristo, a chegada do reino de Deus. Foi assim a pregação de João Batista, foi assim a pregação de Jesus Cristo. Quando ele começou a pregar publicamente a sua mensagem, ele anunciou que o reino de Deus estava próximo, que é chegado o reino de Deus. Então a mensagem do evangelho é a mensagem a respeito do reino
de Deus. E o evangelista Mateus, esse que nós estamos lendo, particularmente ele fala muito sobre o tema do reino de Deus. É um dos evangelistas que mais usa essa expressão no seu evangelho. É chegado o reino, assim é chegado o reino de Deus. Essas palavras de Jesus são dirigidas, em primeiro lugar, aos seus discípulos. Quando a gente começa o capítulo 5, a ler o capítulo 5, o verso 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele então passou a ensiná-los, dizendo... Então, embora creiamos que boa parte do Sermão da Montanha foi ouvido por muitos ali que estavam aos arredores, Jesus Cristo se dirige aos discípulos para apresentar os ensinamentos a respeito do reino que era chegado, do alto padrão ético do seu reino, o alto padrão moral do seu reino. Por isso que muitos, quando olham para as palavras de Jesus, Sermão da Montanha, veem um padrão inalcançável. Aqueles que, ao receberem um tapa no rosto, precisam oferecer a outra face. Jesus fala sobre não somente amar os amigos, ou aqueles que vos amam, mas também amar os inimigos. Como é possível isso? Jesus apresenta, de fato, um alto padrão ético. Ele diz, olha, aquele que te faz andar, te obriga a andar uma quantidade de quilômetros, anda mais com ele. Não anda só 1 milha, anda 2. Então, o padrão que nos é apresentado no Sermão da Montanha, ele é alto e por muitas vezes considerado inalcançável. Nós estamos iniciando, irmãos, hoje uma série de sermões nesse Sermão da Montanha, no riquíssimo Sermão da Montanha. Para entendermos, irmãos, a importância desse sermão, muitos teólogos reformados têm frequentemente destacado a importância e a profundidade do Sermão da Montanha. Para apenas citar alguns, João Calvino, no comentário sobre o Sermão da Montanha, no comentário do Evangelho de Mateus, ele fala, nós vimos lá que ele via o sermão, Calvino via o Sermão da Montanha como um guia ético e moral, enfatizando a espiritualidade da lei. Ele acreditava que Jesus estava explicando a verdadeira intenção da lei de Deus. É por isso que nós vemos ali uma semelhança do Sermão da Montanha com a lei de Moisés. Inclusive, Jesus faz muitos paralelos com a lei de Moisés, dizendo, ouvistes o que foi dito, e agora eu, porém, vos digo, e faz inúmeras citações à lei de Moisés, que recebeu também a lei de Deus aonde? No monte. Não sabemos qual de fato era esse monte que Jesus estava quando pregou esse sermão, mas nós vemos aqui um paralelo muito próximo com a Moisés recebendo a lei no monte Sinai. Calvin dizia literalmente o seguinte, abre aspas, Cristo, ao dar-nos instruções sobre a verdadeira justiça, nos conduz a um padrão mais elevado de comportamento do que o que os fariseus e escribas haviam ensinado. Outro teólogo reformado, bastante conhecido e respeitado, Martin Lloyd-Jones, ele fala em um livro famosíssimo dele, Sermão sobre o Sermão da Montanha, ele diz que, ele argumenta que o Sermão da Montanha descreve a vida de alguém que pertence ao reino de Deus e é uma marca distintiva de um verdadeiro cristão. Ele dizia o seguinte, abre aspas, o Sermão da Montanha é um chamado para sermos diferentes, para sermos separados do mundo e vivermos segundo os padrões do reino de Deus. Um outro teólogo, Hermann Ridderbus, na sua Teologia do Novo Testamento, ele enfatiza que o Sermão da Montanha aponta para a necessidade de transformação interna e não somente conformidade externa com esse padrão. Ele diz o seguinte, o Sermão da Montanha revela a natureza do reino de Deus, exigindo uma justiça que brota de um coração transformado. Então não é apenas a obediência externa, conformidade ao padrão de maneira externa, mas uma transformação, uma mudança que brota de um coração transformado pela mensagem do reino de Deus.
Não à toa, é aqui nesse sermão, lá quase no finalzinho, que ele diz algo que nós cantamos aqui no prelúdio, né? E as canções desse mês também não são à toa nesse sentido. Buscai primeiro o reino de Deus. A mensagem do reino, ela é muito presente no Sermão da Montanha. Um outro teólogo ainda, R.C. Sproul, nos seus ensinos sobre o Sermão da Montanha, ele destacava que o Sermão da Montanha, que esse sermão estabelece um padrão elevado de santidade e moralidade para os seguidores de Cristo. Ele via esses ensinamentos como um desafio e uma inspiração para buscar a santidade. Dizia o seguinte, literalmente, abre aspas, o Sermão da Montanha é a exposição mais clara da ética cristã. Ele nos desafia a viver uma vida que reflete a santidade de Deus, fecha aspas. Não somente, irmãos, autores, teólogos reformados entenderam a importância das palavras de Jesus nesse sermão, mas também outros autores de fora do ambiente teológico. Por exemplo, o escritor e jornalista inglês Matthew Arnold, em sua obra Literatura e Dogma, ele disse algo mais ou menos assim sobre o Sermão da Montanha. Se pudéssemos ter apenas uma parte da Bíblia, o Sermão da Montanha seria a porção mais valiosa. A entender e destacar a importância, o valor, a profundidade e a riqueza das palavras de Cristo nesse sermão. No trecho que nós lemos, um pequeno trecho do Sermão da Montanha, entendendo a importância desse sermão, entendendo o tema central, né, que é esse padrão ético do reino de Deus, a vontade de Cristo para os seus discípulos, nesse trecho nós temos algo interessante. Jesus fala da identidade dos seus discípulos. Quem são os discípulos? Quem são aqueles que pertencem ao reino de Deus? Que nós encontramos em todo o sermão as características, os deveres e os mandamentos, né, as obrigações destes que se dizem pertencer e entender o reino de Deus. Mas aqui, irmãos, nós temos algo valioso sobre a identidade dos discípulos. Quem nós somos em Cristo? Quem você é em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Porque, irmãos, nós temos várias coisas que podem identificar quem somos. As nossas profissões, o nosso nome, a nossa criação, onde nascemos, onde vivemos. Tudo isso, de certa forma, molda a nossa identidade, molda quem nós somos. Mas em Cristo nós recebemos uma identidade. Em Cristo nós somos algo, e nós precisamos entender quem nós somos como discípulos, quem nós somos em Cristo, quem nós somos enquanto pertencentes do reino de Cristo. Ou seja, quem somos? E Jesus disse que nós somos, nesse pequeno trecho, o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia, além disso, né, nós podemos afirmar aqui sobre a nossa identidade como cristãos, muitas coisas, sobre a natureza da nossa identidade. A palavra de Deus diz que nós somos o povo de Deus, que nós somos os eleitos, que nós somos a família da aliança, que somos o corpo de Cristo, que somos pecadores perdoados por Deus. Muita coisa nós entendemos a respeito de quem nós somos agora em Cristo. Entender quem nós somos, esse mundo traz implicações sobre como nós devemos conduzir a nossa vida. Quem nós somos traz implicações a respeito da nossa conduta, sobre os nossos deveres no Senhor. E aí, irmãos, entenda, voltando aqui a essas expressões que Jesus usa nesse texto, vocês são, ele usa isso duas vezes, no verso 13 e no verso 14. Vocês são. Ele não diz simplesmente, olha, vocês devem ser isso, olha, vocês devem buscar isso, incorporar essa identidade, alcançar essas qualificações, essas características. Não, Jesus diz, olhando para os discípulos, e é o que a Bíblia nos diz a respeito de nós que estamos aqui, que pertencemos ao reino, somos cidadãos do reino de Deus. Vocês são o quê? Nós somos sal da terra,
nós somos luz do mundo. Vocês são. Então isso diz respeito à nossa identidade em Cristo. O que nós precisamos apenas é agora compreender o que isso significa. Porque se nós somos salvos, se nós somos alcançados pelo Evangelho, se agora pertencemos ao reino de Deus, nós somos isso aqui. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. São os dois elementos que Jesus usa no trecho do seu sermão para falar a respeito da nossa identidade. Primeiro elemento, o sal. Para entendermos, irmãos, o que significa as implicações de Cristo dizer para nós que nós somos sal da terra, nós precisamos entender a importância do sal dentro daquele contexto. Quando a gente olha na história, isso é interessante, né? Porque quando a gente lê isso, é interessante que o item, se não o item mais barato, mas um dos itens mais baratos da cesta básica é o sal, né? É um dos itens mais baratos da cesta básica. Mas o sal já foi motivo de verdadeira obsessão desde o começo da civilização, até cerca mais ou menos de 100 anos atrás. Estes, né, sem saber que o sal está presente em quase todo o planeta, né, isso só seria revelado pela moderna geologia, povos e nações guerrearam por causa do sal. Já imaginou? Houve guerras por causa do sal. Muitos séculos antes de Cristo, o sal foi um importante produto de comércio e fonte de riquezas. Uma curiosidade, por exemplo, os soldados chegavam a ser pagos com sal. É de onde vêm as palavras salário. Salário ou soldo, pagamento em sal. E a palavra soldado vem justamente de soldo, da maneira como eles recebiam esse pagamento, né? Aquele que recebeu o pagamento em sal. Pensemos que, por exemplo, nós vamos falar sobre essa importante característica do sal para aquele mundo, que sem o sal não seria possível estocar uma série de alimentos em um mundo sem geladeiras e freezers. Eu não sei se você sabe, nos tempos de Jesus não tinha geladeira, não tinha freezer. Então seria extremamente difícil estocar, por exemplo, carnes e alguns alimentos sem o sal, por causa da sua propriedade conservante, de preservar. Para os judeus, para o povo de Deus, o sal era símbolo da aliança de Deus com o povo. Por exemplo, uma citação interessante, Levítico 2:13, se os irmãos puderem colocar ali aqui na projeção. Levítico 2:13 diz: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, sal representava, dentro das ofertas e dos sacrifícios que eram oferecidos pelo povo de Deus ao Senhor, um elemento que lembrava da aliança de Deus com o seu povo. E parece, irmão, ser essas características que Jesus quis destacar aqui. Ele diz: vocês são o sal da terra. Então, o primeiro elemento é este que nós citamos aqui, o sal como um conservante. O que isso quer dizer de maneira prática para nós cristãos? Os discípulos, irmãos, eles são chamados a impedir ou retardar a corrupção no mundo. Falávamos, inclusive, sobre isso no encontro que nós tivemos com a mocidade lá no Parque Josefa Coelho, né, um piquenique que nós fizemos, compartilhamos lá a palavra, de que é curioso, né, que quando a gente olha as pesquisas do IBGE a respeito do crescimento do povo evangélico, o povo evangélico cresce de maneira exponencial no Brasil. Se não me engano, é mais de 40% já de evangélicos no nosso país. E é dito pelas projeções que em poucos anos os evangélicos estarão em um número maior do que os católicos.
Então veja, o povo evangélico cresce, mas a realidade do país, a realidade da política, a realidade no que diz respeito à corrupção em diversas áreas da sociedade, não mudam. Ou se podemos falar de uma mudança, falaremos de uma mudança para pior. Aqueles que são mais velhos sabem, quando gostam de usar a expressão, no meu tempo não era assim. E sim, o pecado existe no mundo desde que Adão e Eva pecaram contra Deus. Desde que o mundo é mundo, então, lá do início, após a queda, existe o mal no mundo, existe a corrupção no mundo, a maldição no mundo. Mas aqueles que são mais velhos entendem, quando olham para algumas áreas da sociedade e veem uma transformação. Olha, no meu tempo as pessoas tinham mais valores. No meu tempo as pessoas tinham mais princípios. É ou não é as pessoas mais velhas que estão aqui? Concordem. A não ser que você não queira dizer que você é tão velho assim, ou mais velho do que os outros. Mas é uma percepção que a gente tem, de que as coisas parecem que estão indo de mal a pior. Mas por quê? Isso não é coerente com o fato de que faz parte dessa identidade dos cristãos retardar a corrupção no mundo. A presença dos cristãos nas diversas áreas da sociedade deveriam trazer uma melhora, um avanço nessas áreas. Quanto mais cristãos na política, devia ter menos corrupção. É ou não é? Não é a lógica? Não é o que seria coerente com os princípios do reino de Deus? E por que não muda? E por que não é isso que a gente vê? Quanto mais cristãos que estariam envolvidos, ou que estão envolvidos de fato, nas áreas da sociedade, na economia, como empresários, por exemplo, então a gente deveria ver mudança na forma de fazer negócios. E não as maneiras corruptas que nós encontramos nesse mundo. Os cristãos, então, como sal da terra, eles conservam o ambiente. Deus usa o seu povo, Deus usa a sua igreja para conservar, para preservar, para retardar e impedir o avanço da corrupção no mundo. Há um livro interessante que eu li há muito tempo, que o título do livro é O Livro que Transforma as Nações. É um livro sobre a Bíblia, né? E aí, nesse livro, ele fala de como a chegada do Evangelho em países, em cidades, transformaram a realidade das cidades, em todas as áreas. Inclusive, esse livro tem 2 capítulos sobre Calvino em Genebra. E um dos capítulos ele começa assim, dizendo: Genebra, a cidade mais mal cheirosa, da Europa. É uma coisa mais ou menos assim. E ele diz que quando Calvino chegou em Genebra, a cidade era imunda. Tinha poluição e corrupção por toda a cidade. Diz que o ministério de Calvino, ali em Genebra, melhorou até essa área da cidade. A cidade ficou mais limpa por causa do Evangelho. Literalmente mais limpa. Calvino foi alguém também, assim como tantos outros reformadores, que trabalharam muito na área da educação. Entenderam que o Evangelho devia chegar nos lugares ao lado, a pregação do Evangelho ao lado de alfabetização e escolas cristãs. Então, igrejas deveriam ser plantadas nesses lugares, mas escolas cristãs deviam ser também organizadas. E aí mudava a realidade da educação. Menos pessoas que eram analfabetas, mais pessoas alfabetizadas, mais pessoas educadas, mais um ambiente limpo, como falamos da sujeira da cidade. Então, irmãos, isso deveria ser a consequência da presença cristã em um mundo corrupto, em um mundo que jaz no maligno. Mas o que é que a gente faz como cristãos? A gente pensa na vida cristã sendo vivida somente dentro da igreja, no domingo ou nas atividades da igreja e na minha vida particular, e não transformando
e influenciando o mundo à minha volta. O sal da terra, ele preserva, ele conserva, ele retarda a corrupção. A gente faz como? Com a nossa boa conduta, observando os princípios do reino de Deus, observando os princípios do Evangelho, obedecendo os mandamentos de Cristo, que diz respeito a todas as áreas da minha vida. Nenhuma área da vida do cristão deve ser deixada de fora, né? Alguns até ilustram assim: é como se a nossa casa fosse, nosso corpo fosse uma casa. E aí toda casa tem um quartinho de bagunça, não tem? A maioria, pelo menos. Um quartinho em que você estoca bagunça. Esse quarto da bagunça, alguns dizem, né, fazendo uma ilustração aqui, com o nosso corpo como uma casa, como uma habitação do Espírito, é aquela que a gente diz assim: olha, o Espírito Santo de Deus, o Evangelho pode entrar em todos os cômodos da casa, mas aquele eu vou manter fechado, porque a bagunça está feia lá dentro. Não é assim que a gente faz? Quando chega a visita, quarto da bagunça, porta fechada, porque ninguém pode entrar lá e ver a bagunça que a gente guarda lá. Então é como se a gente achasse que a gente pode fazer isso com o Evangelho. Senhor, pode entrar na minha vida, mas tem um quarto da bagunça que eu quero deixar umas baguncinhas lá. Eu quero preservar umas sujeiras lá. Mas o Evangelho, irmãos, deve afetar toda a nossa vida. E se ele afeta toda a nossa vida, a nossa presença nos ambientes vão fazer isso, vão ter que fazer isso. Servir como um sal, conservando os ambientes. No seu trabalho, você é aquele que vai dizer assim: enquanto todo mundo dá a má ideia, você é aquele que pode estar sozinho, mas vai dizer: olha, não deveria ser assim. E eu não estou falando só apenas da melhor ideia porque você é inteligente, mas quando você está diante de questões erradas, que envolvem corrupção, que envolvem questões morais. Todo mundo quer fazer o imoral, todo mundo quer fazer o errado, mas você deve ser aquele que age diferente no ambiente do trabalho, na família, nos ambientes. E isso você faz com que, olha, alguém pode ouvir o seu conselho, ou olhar a sua conduta e dizer: realmente, não vamos por esse caminho, não. E nesse sentido está retardando a corrupção, impedindo o avanço da corrupção. Além disso, irmãos, o sal como um elemento conservante, o sal, não o sal comum, né, e isso, eu até ia perguntar se o sermão ao irmão, para ver se ele, mas o irmão pode me corrigir, se estiver errado, porque é sua área aí. Mas fazendo alguns estudos sobre isso, vi que não o sal comum, esse sal que a gente usa no seu estado final, mas um tipo de sal, um tipo de mineral era usado como fertilizante natural. Parece que hoje se diz que, pela pesquisa que eu fiz, o sal, na verdade, ele é mau para o solo e para a planta, né? O sal como a gente conhece, o sal, né? Esse sal que a gente usa na cozinha. Mas um tipo de mineral que era usado ali naquele tempo, que podia ser usado como um fertilizante natural. Sódio, não é isso? Isso, exatamente, aí, ó, me ajudando, que é a área dele. Tá? Isso a gente vê, irmãos, percebe que há esse elemento quando a gente vê a passagem paralela em Lucas. O mesmo trecho, só que narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 14, verso 34, onde ele diz assim: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra. Então aqui a ideia que está implícita no texto é do sal sendo usado como um fertilizante. Ele não presta para a terra, nem mesmo para o monturo, que seria aqui um tipo de estrume, de fertilizante, né? Monturo. Lançam-no fora, porque não serve mais. Se tornou descartável. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós temos aqui um outro elemento que Jesus pode estar nos ensinando a respeito da nossa identidade. Nós somos aqueles que promovem a vida, somos promotores da vida. Cristão é aquele que é a favor da vida em todos os sentidos, aquele que promove vida, né? E aí a vida não só no sentido biológico, né? Mas ele promove vida de verdade, porque o Evangelho, irmãos, nos dá vida em abundância e vida eterna.
E nós, ao vivermos o reino de Deus, ao vivermos o evangelho, ao anunciarmos as boas novas do reino de Deus, nós promovemos vida onde nós passamos. Ora, se a gente prega os princípios do reino de Deus e alguém entende e ouve o evangelho, ele foi salvo, ele estava morto e agora vive. Então nós, enquanto sal da terra, promovemos vida por onde passamos. E ainda um outro elemento, o sal que dá sabor, que traz beleza àquilo que outrora não tinha, que transforma o ambiente, que faz a diferença. Isso aqui é muito claro quando nós comemos uma comida sem sal. É interessante o sal, é interessante esse elemento, né? Porque a gente faz um arroz, e aí a gente pega o arroz sem sal, ele não tem gosto. A gente não consegue sentir o gosto do arroz. E aí a gente coloca o sal, e a gente não sente um gosto de sal. A gente diz assim, eu estou sentindo o gosto do sal. A gente sente o gosto do arroz, que agora está temperado. A gente faz uma outra comida, um macarrão. A gente come, não tem gosto. Coloca o sal, a gente sente o gosto do macarrão. Então o sal é curioso, o sal, né? A maneira como ele tempera, a maneira como ele traz sabor, como ele faz a diferença onde ele está. Então isso acrescenta a todos esses elementos que nós já citamos, de retardar o mal, de promover vida e de fazer a diferença no ambiente em que ele está. Nós somos o sal da terra. Mas aí o texto diz assim, Jesus diz assim, mas se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como nós podemos restaurar o sabor do sal? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso aqui, irmãos, faz referência ao sal. Alguns comentaristas falam a respeito do sal que era encontrado ao longo do Mar Morto, que no decorrer do ano, por causa das chuvas, ele perdia as suas propriedades, ele perdia o seu sabor, e aí não mais servia para nada. E aí esse sal, que era retirado ali das proximidades do Mar Morto, era usado para fazer estrada, né? Ele era misturado com outros elementos, em outros materiais, para construir estradas. E é por isso aí que o texto faz a referência a ser pisado pelos homens. Lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, isso é uma das verdades que Jesus trata no texto e nós devemos estar atentos. Quem não apresenta uma conduta distinta da cultura do mundo, deste século caído, do mundo à nossa volta, fracassa em sua missão. Aqueles que não apresentam uma conduta distinta da cultura do mundo à sua volta, fracassam em sua missão. Ou talvez pior, não seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque se os discípulos eles são sal da terra, e se eles se tornaram um sal sem sabor, insípido, ele será descartado. Isso nos lembra o que o próprio Senhor Jesus disse lá, está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui Jesus está falando do ramo que é cortado da videira, porque não dá fruto. Um sal que não tempera, um sal que não mais serve para aquilo para o qual ele foi destinado e para o qual a sua natureza, aquilo que ele existe, ele não serve mais de nada, será descartado. Isso deve nos ensinar a respeito, muitas vezes, da nossa omissão em cumprir o propósito da nossa vida. Cumprirmos as implicações
observarmos as implicações daquilo que nós somos em Cristo, a nossa identidade em Cristo. Nós somos o sal da terra, e enquanto sal da terra devemos servir para o propósito que nós somos feitos em Cristo. Entendendo isso e cumprindo de fato o propósito. O segundo elemento é a luz. Nós somos sal da terra, mas também nós somos a luz do mundo. O segundo elemento, ele reforça essa diferença que nós precisamos fazer com a nossa conduta em um mundo caído, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo, aqueles que são verdadeiramente cidadãos do reino de Deus. E ele começa dizendo assim: vocês são a luz do mundo. E aí ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A expressão, irmãos, não se pode, não está apontando para a permissividade, ou seja, você não pode, não é permitido. Mas na verdade aqui está dizendo que é impossível esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Pense no mundo antigo, irmãos, pense naquele contexto. Algumas cidades eram construídas em montes. A própria cidade de Jerusalém e o reino de Israel eram cercados de montes, e algumas cidades ficavam sob elevações. E aí Jesus está dizendo: olha, é impossível esconder. Por quê? Porque enquanto os viajantes iam se aproximando daquela localidade, eles viam as luzes da cidade a quilômetros de distância. Então era impossível esconder aquelas cidades, porque as luzes da cidade eram vistas de longe, a quilômetros. Então Jesus está dizendo: é impossível. Olha como isso nos faz perceber a seriedade daquilo que Jesus está dizendo. É quem vocês são uma cidade com as luzes, né, brilhando sobre um monte. Essa luz naturalmente vai brilhar, naturalmente deve ser percebida, vai ser percebida. É impossível, então, esconder uma cidade que foi construída no cume de um monte, porque suas luzes podem ser vistas de longe. A vida do cristão é assim. Talvez um dos textos mais belos a respeito de como nós somos luz, o cristão é luz, se encontra em Provérbios capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É a vida do cristão, é a vida daquele que teme a Deus, é a vida daquele que é justo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A ideia do nascer do sol, né? Aquele que acorda ali antes do sol nascer e vai observando a aurora, né? O sol, a luz do sol chegando, né? Marcando o início de um novo dia. E aí aquela luz vai ficando mais forte, até que tudo esteja claro, até que seja dia perfeito. Assim é a vereda do justo, cada vez mais claro, brilhando, raiando a luz. Então, se nós somos luz, a nossa luz precisa brilhar como as luzes de uma cidade edificada sobre um monte. Ou ele diz assim, ainda no versículo 15: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumina todos os que se encontram na casa. Se a primeira ilustração de Jesus a respeito da cidade edificada sobre o monte aponta para a luz natural que deve ter nos cristãos, a consequência natural que é brilhar nesse mundo, faz parte da nossa identidade. Aqui está falando de algo sobre a nossa missão. Então, se nós somos luz, nós precisamos então estar em um lugar que a luz faça diferença. Então está falando qual é o objetivo de sermos luz. O que é que Jesus quer dizer com isso? Então ele faz a ilustração. Não se coloca uma lamparina, um candeeiro, né, que eram as luzes que eram usadas ali, não tinha energia elétrica, né, debaixo de um cesto. Então está escurecendo em uma casa, né, judia ali do primeiro século, e aí a noite vai chegar, vai ficar tudo escuro,
e aí a família acende um candeeiro, acende uma lamparina e tampa a luz com um cesto. Faz sentido isso? Não faz. O texto está dizendo, não se acende uma candeia, não se acende uma luz, uma lamparina, um candeeiro, e coloca debaixo de um cesto. Ele é colocado no velador, é colocado no alto, é pendurada, em um lugar para que o cômodo da casa e a casa seja iluminada. Então, quando a gente coloca, por exemplo, instala luzes em uma casa, aqueles que instalam sabem que a luz tem que ficar em um lugar que vai fazer diferença. Geralmente é colocado no centro dos cômodos, para que cada parte do cômodo seja iluminado da mesma forma. Tá? Imagina uma luz no canto, a não ser que sejam essas luzes para dar esse toque especial, assim, um efeito. Mas as luzes que são usadas para iluminar o ambiente, né, eles são colocados no centro, em um lugar que faça, de fato, a diferença. Então, uma lâmpada debaixo de um cesto, ou uma lâmpada acesa debaixo de uma mesa, não fará diferença nenhuma no cômodo da casa. Não vai conseguir iluminar a casa, não vai conseguir iluminar o cômodo. Então, irmãos, se nós somos luz, e nós precisamos estar em um lugar que nós essa luz vai servir para alguma coisa, então nós entendemos que Jesus nos ensina aqui que nós precisamos estar inseridos em locais que somos necessários para iluminarmos e para que a nossa luz, essa luz que a nossa vida, a nossa conduta, nós vamos ver aqui que Jesus está falando de boas obras, de uma boa conduta, ela precisa alcançar pessoas. Nós precisamos ir a lugares onde a luz do Evangelho precisa brilhar e fazer a diferença. Então a ideia de que se o mundo ele é representado, o mundo no seu estado de pecado, o sistema caído desse mundo é representado como trevas, esse mundo está em trevas, esse mundo está reinando em escuridão, até porque quando a Bíblia nos fala da salvação, cada um de nós sendo retirados das trevas e trazidos para a luz do reino de Deus, para a maravilhosa luz de Cristo. Então nós somos tirados de um mundo de trevas. Então quando nós não estamos no Evangelho, nós estamos vivendo sob trevas, sob escuridão. Então nós somos retirados desse lugar e trazidos para um reino de luz. E agora nós precisamos ser colocados, cada um de nós, como lamparinas, como lâmpadas, em lugares específicos, para que a luz, essa luz, ela faça a diferença nesse mundo. Ela brilhe. Então não faz sentido, irmãos, como já dissemos aqui, uma vida cristã que é vivida apenas em particular, no particular. Se todos nós somos luz, então esse lugar aqui está muito iluminado. Só que se nós formos como uma luz, como uma lâmpada, como um candeeiro, em um lugar que está escuro, em trevas, então nós vamos iluminar os ambientes. Nós vamos levar luz para esse lugar. Veja que a luz, olha a diferença da luz em um cômodo. Se você entra em um cômodo com a luz apagada, a não ser que você conheça cada lugarzinho, mas mesmo conhecendo, sendo um cômodo da sua casa, mesmo você conhecendo, olha, a cômoda está aqui, a cama está aqui, o guarda-roupa está aqui, etc. Você sabe, mas se você fica só entrando no escuro sem ver nada, corre o risco de você calcular errado e bater o seu dedinho na quina de alguma coisa. E como dói bater o dedinho na quina de alguma coisa. Então a luz, ela traz visão, ela traz clareza, entendimento. Nós poderíamos falar de muitas coisas aqui que cabem na ilustração que Jesus está fazendo. Enquanto luz, nós levamos entendimento para as pessoas. As pessoas, ao serem iluminadas pela nossa vida, verão a verdade, conhecerão a verdade, terão uma visão correta das coisas. Então é isso que a presença do cristão enquanto luz do mundo traz aos ambientes. Jesus aplica isso de maneira muito clara no versículo 16.
Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, veja, se a gente está como luz só, né, sendo cristão, dentro da igreja e dentro da nossa casa, lendo a Bíblia no nosso quarto, nós somos uma luz colocada debaixo de um cesto. Nós somos uma luz debaixo de uma mesa. Mas se a gente está indo a esse mundo caído de trevas e brilhando lá fora, então a gente está cumprindo o propósito. A gente está cumprindo a missão que faz parte da nossa identidade como cidadãos do reino. Brilhando. Então algumas pessoas podem questionar: olha, eu não sei se eu devo estar naquele ambiente. De fato, a sabedoria bíblica que o Senhor concede a cada um de nós nos concederá respostas sobre algumas perguntas que nós fazemos a respeito dos ambientes que nós estamos. Talvez terão alguns ambientes que você vai precisar sair de fato. E aí você tem que buscar a sabedoria de Deus nesse sentido. Mas pensar que você deve sair de qualquer lugar em que não reine a santidade de Deus, nunca vai reinar, porque você, quem deveria levar a luz, não está lá. Está fugindo, está saindo do ambiente. Mas você deve brilhar nesse lugar. Então, assim brilhe também a nossa luz, ou a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então você pergunta assim: como que eu posso ser isso aqui? As boas obras, irmãos, tem a ver com a nossa identidade como sal e como luz. De maneira prática, como é que nós vamos temperar os ambientes? Salgar, embora salgar traga sempre a ideia de exagero, né? Quando a gente pesa a mão no sal. Mas a ideia de temperar, de trazer esse tempero, essa moderação. E a luz. Como que a gente faz isso de maneira prática? Observando os mandamentos, os princípios do reino de Deus. E obedecendo. Mantendo a nossa conduta reta. Veja, como que as pessoas vão ver a luz? Não vai ter uma luz literal, né? As pessoas dizem assim: olha, você é um ser de luz, né? Tem pessoas que dizem assim: você é um ser de luz. Não vai ter uma luz literal brilhando na sua face, como estava na face de Moisés quando ele desceu do monte. Mas a ilustração aqui é como é que as pessoas vão perceber a presença do sal e da luz. É através de obras, atitudes concretas de obediência a Deus, de obediência aos mandamentos de Deus, manter uma conduta de acordo com os padrões do sermão da montanha, da ética do reino, da moral do reino. Então os homens verão as boas obras que nós apresentamos e vão então, a consequência, glorificar ao vosso Pai que está nos céus. O Senhor ser glorificado é o objetivo. Não é as pessoas dizerem: olha, você é um ser de luz, você é um ser iluminado. Olha, você é alguém especial, porque faz diferença. Quando cumprimos o propósito da nossa identidade enquanto sal da terra e luz do mundo, as pessoas glorificam a Deus. Isso redunda em glória a Deus. Isso me lembra, irmãos, o livro de Daniel. Nabucodonosor, ele fez uma das mais lindas declarações da Bíblia sobre a soberania de Deus, sobre a grandeza de Deus. Mesmo continuando sendo um rei, mesmo que ele tenha continuado sendo um rei pagão. Mas ele, nas suas palavras, exaltou a soberania de Deus. Está lá em Daniel. A glória de Deus. Reconheceu isso. E ele reconheceu isso como? Olhando para a conduta de Daniel, para a conduta dos seus amigos. A sabedoria de Daniel. E Daniel estava onde? Ele dizia assim: não, eu não vou manter, ele podia dizer, né? Não vou manter uma conduta adequada, eu estou longe da minha terra, longe do meu lugar, longe do lugar da bênção de Deus, então eu não tenho a obrigação de me manter. Acabou tudo.
O povo está distante da terra, a cidade foi destruída, estamos longe do templo. Não poderia ter dito isso, mas ele manteve a conduta reta. E isso redundou em glória a Deus. Pedro ele faz uma exortação semelhante na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 12. Ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A nossa expectativa, irmãos, é que ao sermos sal da terra e luz do mundo, o Senhor seja glorificado por meio das nossas ações. Que a nossa conduta em obediência aos mandamentos de Deus traga a glória de Deus. Irmãos, pensando ainda na luz e na atenção, né, essa luz que chama a atenção, não para nós mesmos, mas para Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, Israel devia ser luz para as outras nações. E nós devemos crer que isso tem a ver também com a igreja e com os discípulos de Jesus. Olha o que Isaías profetizou, capítulo 60, se os irmãos puderem também colocar aí, Isaías 60, verso de 1 a 3. Isaías 60, versos de 1 a 3. O texto diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha como isso é lindo, irmãos. As nações e o mundo em volta de Israel estavam em trevas, mas Deus levanta Israel como esse luzeiro, como esse farol que brilhava e apontava o caminho. E por meio dessa luz resplandecente sobre Israel e sobre nós, a igreja, o povo de Deus, e somos o Israel de Deus, as nações e o mundo verão a glória de Deus. As nações se encaminham, acho que faltou um pedacinho, não foi? Ou eu li? As nações se caminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. As nações que estavam em trevas, então, se encaminham para a luz de Israel, e os reis para o resplendor que te nasceu. É assim que devemos ser enquanto luz do mundo. Mas ainda tem uma ilustração que eu acrescento a isso, irmãos, que é para mostrar que o mundo, olhando para essa luz, não vão nos glorificar, não vão dizer que nós somos especiais, mas a glória vai ser de Deus. É semelhante à lua. Nós somos como a lua, não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo em nós. Ele é que é a luz. Vemos que nas exposições aqui de João, nós vimos sobre isso. Deus é luz. Então, aqueles que estão em Deus, que estão em Cristo, também devem viver na luz. Então, o viver para Deus e o viver em Cristo reflete a luz do próprio Cristo. A luz não é nossa. A luz não é própria. Mas a luz é de Cristo. Nós somos a lua e Ele é o sol da justiça. A missão da igreja, irmãos, a comunidade dos discípulos, visa sempre a glória de Deus. Essa é a missão principal da igreja, no qual tudo que nós fazemos gira em torno disso, glorificar a Deus. Eu concluo, irmão, dizendo que não sou eu que estou dizendo, né, como a gente usa a expressão. Foi Jesus quem disse o que nós somos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós recebemos essa identidade ao sermos salvos pelo Senhor. Isso tem a ver com o nosso chamado. Somos chamados a exercer as características desses dois elementos no mundo. E fazemos isso quando vivemos cumprindo os mandamentos de Cristo e os princípios do reino de Deus. Não podemos, irmãos, limitar a forma como glorificamos a Deus.
somente em cultos, em reuniões, em canções, ou em apenas algumas atividades religiosas, mas em toda a nossa vida. Todas as nossas ações nesse mundo devem glorificar a Deus. Cada aspecto da nossa vida deve mostrar a nossa identidade. Somos sal da terra e luz do mundo. Tudo que nós fazemos e tudo que nós temos devem ser definidos por aquilo que nós somos em Deus. O alvo deve ser sempre a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome por Tua palavra, pelos Teus ensinos. Que o Senhor Deus continue a nos ensinar por meio do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, esses princípios e valores tão sérios e tão caros do reino do Senhor, para que possamos a cada momento da nossa vida apresentarmos uma conduta que seja coerente com a nossa identidade no Senhor, com aquilo que somos no Senhor, com a identidade que recebemos através do Evangelho. Que o Senhor Deus faça de nós, de fato, sal da terra e luz para esse mundo. Que possamos fazer a diferença, possamos iluminar a luz do Senhor nesse mundo de trevas, para que tudo isso redunde em glória, honra, louvor ao Teu santo nome. E as nações, os povos, e homens e mulheres de toda língua, de toda cultura, possam vir ao Senhor por meio da Tua igreja. Que assim seja, Pai, no nome bendito do Senhor, que nós oramos. Amém. Amém.